Shalom, לכל ישראליצ'ים, בהרבות כנפות של הארץ. אני זקן אסף בן עמי קריספין לוי, מיישוב israelita של Pereira Barreto. Aqui é o ancião Asaf, da יישוב israelita Shel Pereira Barreto. Nós vamos continuar com o estudo da Torá e eu espero que o Espírito do Altíssimo possa despertar os israelitas das 12 tribos de Israel, que nesse momento estão fazendo sua techuvá para adorar o Eterno em espírito e em verdade, guardando a sua Torá. Nós vamos estudar o item de número 271, não reconstruir uma cidade apóstata. Está em Devarim 13:16. Devarim 13:16. Se certos homens, os filhos de Belial, saírem do meio de ti e retirarem os habitantes de tua cidade, dizendo: vamos nós e sirvamos outros Elohims, os quais não tendes conhecido. Então tu inquirirás, esquadrinharás e perguntarás diligentemente se isso for emet, verdade, é certo que tal abominação foi feita no meio de ti. Tu certamente ferirás os habitantes daquela cidade com a ponta da espada, destruindo-a completamente, e tudo que nela estiver, o gado dela, na ponta da espada. Então essa cidade apóstata que se desviou da Torá, dos mitzvotes do Eterno e seguiu após os ídolos. Nós vemos o caso de Jericó, que foi destruído por Yahushua Ben-Nun. Vemos o caso de Sodoma e Gomorra, que o Eterno destruiu. Então essas cidades não poderiam ser reconstruídas novamente. E às vezes o homem, teimosamente, ele tentou reconstruir essas cidades. Então não reconstruir uma cidade apóstata, porque ela já está condenada, aquela região, pelo Eterno. Nós vamos ver esse item do número 271 na Torá oral, Bereshit 19, 24 a 25. Bereshit 19, 24 a 25. Bereshit 19, 24 a 25. Então, pela palavra de Yahweh, choveu sobre Sedoma e Amora enxofre e fogo da parte de Yahweh, descido do Shamai. E ele aniquilou aquelas cidades e toda a planície, e todos os habitantes das cidades, e aquilo que havia crescido no sol. Nós vemos que Sodoma e Gomorra virou morada de chacais, né? Segundo os pesquisadores, os arqueólogos, diz que ainda hoje, naquela região ali de Sodoma e Gomorra, ainda houve à noite os uivos dos chacais ali, né? Porque ela foi amaldiçoada pelo Eterno. Então não podia reconstruir essa cidade apóstata. Nós vemos que não podia pegar nenhum pertence daquela cidade. E agora vamos, esse item de número 271, nós vamos ver na Torá, no tempo de Yahushua e dos seus Talmudim. Não reconstruir uma cidade apóstata. Lucas 17, 29. Lucas 17, 29. Lucas 17, 29. Que o Altíssimo possa abençoar e possa abrir o teu coração para que você possa entender a Torá, a lei do Eterno. Lucas 17, 29.
Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sedoma, choveu fogo e enxofre, da parte do soberano Yahwá do Chamai, e destruiu a todos eles. E assim mesmo será no dia em que o Ben-Adão se revelar. Então, o próprio Yahushua citou a destruição de Sodoma e Gomorra, porque é uma cidade apóstata, uma cidade idólatra, uma cidade prostituta. E quando a pessoa está nos ídolos, os ídolos, eles guiam aquela pessoa para a prostituição. A prostituição e a idolatria são irmãs siamesas, elas caminham junto. Por isso que nós estamos vendo essa prostituição hoje nos quatro cantos da terra. Porque o SUS, o Jeová, Duz, Hashem, todos esses nomes de ídolos, levam o povo para a idolatria e, consequentemente, para a prostituição. E, evidentemente, que o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, né, foi uma quebra da Torá, da lei do Eterno. Por isso ela foi castigada. A palavra diz, sai dela, povo meu. Né? Então, o Eterno tirou Ló ali de Sodoma e Gomorra, depois fez cair fogo e enxofre sobre ela. O item de número 272, não tirar proveito dos pertences de uma cidade apóstata. Devarim 13, 17. Devarim 13, 17. Devarim 13, 17. E ali não apanharás algo amaldiçoado com tua mão, de forma que Yahwá possa desviar do ardor de sua ira, e te mostre Rahamim, e tenha compaixão de ti, e te multiplique, como ele jurou aos seus pais, aos seus avós. Nós vemos que o Eterno nos ordena que nada pegamos de uma cidade amaldiçoada, nem o ouro, nem a prata, nem as vestes, nada de pertence. Foi por isso que nossos pais saíram do Mitzraim, do Egito, à meia-noite e deixaram tudo para trás. E nós também vamos voltar para a nossa terra, para Israel. Nós vamos ter que deixar tudo aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa. Vamos ter que deixar tudo. Nós estamos chegando à hora que o próprio Yahushua, o Rav Yahushua, disse, assim como foram nos dias de Sodoma e Gomorra, assim como foram nos dias de Noa, será na vinda do Filho do Homem. E nós vemos que nos dias de Noa, também outra geração corrompida, apóstata, o Eterno tirou o Nefesh Haim, o fôlego de vida deles. Nós estamos vendo a mesma coisa que esse coronavírus. O povo está sendo tirado o Nefesh Haim, o oxigênio. E o povo clama por respirador artificial. Mas sabemos que tudo isso são os sinais que precedem a vinda do Mashiach e Yahushua. Então, não tirar proveito dos pertences de uma cidade apóstata. Ali não apanharás algo amaldiçoado com tua mão, de forma que Yahwá possa desviar do ardor de sua ira, e te mostre Rahamim, e tenha compaixão de ti e te multiplique, como ele jurou aos seus avós. Nós vamos ver na Torá oral esse item de número 272. Bereshit 19, 16 e 17. Bereshit 19, 16 e 17. E enquanto ele demorava, os homens pegaram sua mão e na mão de sua esposa e na mão das suas duas filhas, e Yahwá, estando cheio de rahamim, de compaixão por ele, logo eles os tiraram e os colocou fora da cidade. E veio-se passar que quando eles os tinham tirado, isto ele disse, escape por suas rainhas, vida, não olhem para trás e não se detenham
em qualquer parte da planície, fujam para a montanha, para que vós não sejais consumidos. Nós vemos aí o exemplo de Iobe, né? Ele demorava ali, porque o coração dele às vezes ainda estava ali, de sua esposa ainda estava em Sodoma e Gomorra. Como o coração de muitos hoje estão ainda nesse mundo sodomita, em internet, em prostituição e muitas outras coisas, em jogos de futebol e outras coisas, outros vícios. Mas a palavra diz: sai dela, povo meu, né? Então o Eterno ordena para que nós saiamos dessas coisas que são contra a lei do Eterno. E ali o Malar, né? Eles Malahim, né? Eles instaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua esposa, tuas duas filhas que estão aqui, para que tu não sejas consumido no castigo da cidade. Ele foi orientado a não levar nada, conforme está escrito na Torá. E disse: fuja para aqueles montes, não olhe para trás. Mas a mulher de Ló, ela olhou para trás e foi imediatamente transformada numa estátua de sal. Foi por isso que Yahushua ben Yosef, o Mashiach, ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Nós não podemos olhar para trás, nós temos que olhar para frente, para o alvo da soberana e eterna vocação que está no Mashiach e Yahushua, que está na Torá, na lei do Eterno, porque Yahushua cumpriu a Torá. Cumpriu a Torá. Evidentemente que a mulher de Ló, ela tinha ali o seu coração ainda preso naquelas idolatrias, naquelas apostasias de Sodoma e de Gomorra. Mas Ló não. Ló e até suas duas filhas seguiram. Ela ficou ali transformada numa estátua de sal, porque ela olhou para trás, e a voz do Malar, do mensageiro, era: não olhe para trás. E nós sabemos também que Yahushua disse: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, esse não é apto para entrar no reino dos céus. E o reino dos céus é a Torá. É a Torá. Está escrito lá em Devarim, em Shemot, capítulo 19, versículos 5 e 6. E agora, portanto, se vós obedeceres a minha voz, a Torá, realmente, e chomer minha brit, e guardar a minha aliança, então vós sereis um tesouro peculiar para mim sobre todos os povos, pois toda a terra é minha. E vós me sereis um malhut, um reino de Kohanim, de sacerdote, e uma nação kadosh. Essas são as palavras que tu falarás aos Binei e Ashur. Aleluia. Então, nós somos um reino sacerdotal. Aleluia. Israel só é somente uma terra, a terra do concerto, em que aqueles que guardaram a Torá vão habitar desde o rio Nilo, no Mitzrayim, até o rio Eufrates. Então, nós temos que prestar bem atenção na voz do Eterno. Prestar atenção na voz do Eterno. Evidentemente, estamos chegando nos últimos dias. Aleluia. Vamos ver esse item de número 272 na Torá, no tempo de Yahushua e dos seus talmidim. Não tirar proveito dos pertences de uma cidade apóstata. Masei Shilhim, Atos 17, 16 e 29. Masei Shilhim, Atos. Masei Shilhim, Atos. Masei Shilhim, Atos 17.
16 e o 29. Ora, enquanto Shaul lhes aguardava em Atenas, seu Rua comoveu-se dentro de si, quando viu a cidade totalmente entregue à idolatria. Agora o 26. O 29, digo. Ora, uma vez que nós somos a geração de Yauá, não devemos pensar que o El Elyon, o Altíssimo, é alguma coisa semelhante ao ouro, ou prata, ou pedra, criado pela mente ou dispositivo do homem. Então, Shaul repreendeu ali aqueles atenienses, porque quando ele passou ali, ele se comoveu, porque o coração daquele povo, de toda a cidade, estava entregue à idolatria. Como nós estamos vendo hoje, o sistema, né? O sistema religioso das três religiões, judaísmo, cristianismo, islamismo, espiritismo, todo tipo de filosofias, budismo, e junto com o poderio econômico, junto com a idolatria, são o sistema dos 666, o islamismo, quer dizer, constitui, dominam as finanças da terra, né? Mas o povo do Eterno, ele é pautado pela sua lei, pelos seus estatutos e pelos seus juízos. Então Shaul mostrou para aqueles homens atenienses que aquela inscrição ao Elohim desconhecido, né? Que esse Elohim que eles deviam adorar era aquele que fez aos céus e a terra, e que ele não é coisa semelhante ao ouro, ou prata, ou pedra, criado pela mente ou dispositivo do homem. O Yah Espírito, ele enche todos os céus e a terra, e se transfigura de várias formas, enquanto os Elohim dos homens são estáticos, são estátuas, são ídolos que não veem, não comem, não bebem, não falam, e torne-se semelhante a eles, aqueles que o fazem, como disse Dawid. Bom, nós vamos para o último item, o 273, não aumentar nossa fortuna com qualquer coisa que provenha da idolatria. Devarim 7. Devarim 7, 25 e 26. As imagens de escultura de seus Elohim vós queimareis com fogo, vós não desejareis a prata ou ouro que estiverem nelas, nem as tomareis para vós, para que vocês não caiam em armadilha com isto. Porquanto isto é uma abominação a Yauá, vosso Elohim. Nem vos trareis abominação introduzindo em vossas baites, para que vós não sejais amaldiçoados como ela, mas vós a detestareis completamente, vós detestareis isto totalmente, pois isto é algo amaldiçoante. Nós vemos que as imagens de escultura dos Elohims, nós temos que queimar a fogo. Vamos supor que compramos uma casa e ali ficou uma imagem de algum Elohim, de algum ídolo, nós temos que queimar, né? Compramos um carro, ficou uma inscrição lá com o nome Deus, com o nome Jeová, temos que queimar aquilo, né? Conforme diz a Torá, é uma lei do Altíssimo. E vamos ver agora na Torá oral, esse item de número 273. Bereshit 31:30, Gênesis 31:30. E agora pode ir, porque você grandemente almeja a baite de meu Abba. Mas por que tu roubaste meus Elohim? Nós vemos aí a contenda de Lavã com Yaakov, né? Porque Lavã pensava que Yaakov tinha roubado os seus Elohims. O coração de Lavã estava, né, nos ídolos. E Yaakov não. O coração dele estava no eterno. Tanto é que ele depois, mais tarde, ele faz com que os seus filhos
ali, todos aqueles que estão com vocês, tirem todos aqueles ídolos que estavam com ele e falam: nós vamos adorar o Eterno, aquele que fez os céus e a terra, aquele que apareceu para mim em Betel, o qual eu fiz uma matzeiva, uma coluna para adorar a ele. É esse que nós vamos adorar, o Elohim de Avraham, de Isaac, os meus pais. Vamos ver agora esse item de número 273, o último item, nos tempos de Yahushua e dos seus Talmudim. Não aumentar nossa fortuna com qualquer coisa que provém da idolatria. Então são leis que o Altíssimo deixou. Atos 19, 24 e Atos 20, 33. Atos 19, 24. Atos 19, 24, para aqueles que estão nos acompanhando. Atos 19, 24. Porque certo homem chamado Demétrios, um artífice de prata, que fez um santuário prateado para Artemis, uma deusa pagã, que trazia muito lucro aos artesãos. Agora, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20 e o 33. De ninguém cobicei prata, ouro ou veste. Então nós vemos ali que naquela região de Atenas, de toda a Grécia, venerava-se Artemis, a deusa Diana, chamada de Artemis. Mas Shaul novamente mostrou ali a Torá e mostrou o nome Yahushua. Mostrou toda a obra do Salvador Yahushua, do Rav Yahushua, dentro da Torá. E muitas daquelas pessoas se converteram a Elohim Altíssimo e deixaram aquele paganismo. Então você que está nos vendo, que está nos acompanhando nesses estudos da Torá, que o Eterno possa abrir o teu coração, porque você é um israelita também. E o Eterno chama nesses últimos dias todo Israel, as 12 tribos de Israel, para voltar a adorar Ele em espírito e em verdade. Shalom lekulam, Zeh haberachá shel Rav shel Zaken Asaf. Essa é a minha bênção para todos os israelitas na face da terra, especialmente em Israel, nossa terra. Toda Arabá. Muito obrigado.